Vamos falar do Brasil com algum otimismo? Vamos. Porque isso a mídia tem tentado não dar tanta relevância, jogar para baixo do tapete, fingir que não é com ela, dá lá uma notinha, solta, mas não vira pauta de debate, não merece reportagens, é uma nota, uma matériazinha. Então vamos lá, gente. O país gerou 121 mil empregos, vagas oficiais com carteira assinada em abril. A coisa está ganhando tração. Né? As nossas contas externas atingiram um superávit recorde em abril. Inclusive porque, como eu já tinha dito antes aqui, o Brasil bateu um recorde de exportação para, sim, China, com 10 bilhões de dólares só em abril e quase 30 no quadrimestre do ano. Com Bolsonaro falando os seus impropérios, com o então chanceler Ernesto Araújo e o Dudu Bolsonaro e o Felipe Martins falando as coisas que eles falam sobre a China. De novo, visão estética, narrativa, hipocrisia, alarmismo versus realidade, resultados, fatos. Esquerda, direita. Além disso, a projeção do PIB continua sempre em alta. Os bancos já estão vendo o maior crescimento desde 2010. Está batendo ali na casa dos 4% já algumas projeções para esse ano. Meus caros, se a pandemia arrefecer, a vacinação melhorar, e aí tem a questão da qualidade da vacina, mas a Pfizer está chegando em peso, né? A onda naturalmente também pode ceder, como aconteceu em vários países, mesmo antes de vacinação, como o caso da Suécia. A pandemia cedendo, arrefecendo. A economia ganhando tração e chegando no ano que vem, crescendo na margem 4 ou 5%. Bolsonaro, eu não vou dizer que ele é imbatível, mas tampouco eu vou dizer, como disse Delfim Neto, que saiu direto, esse sim, do sarcófago, o nosso Sarney da economia, esteve sempre em torno do poder desde o regime militar. O Delfim Neto disse que o Lula ganha no primeiro turno. Calma. Vamos ser realistas. Esse cenário que eu estou descrevendo, Bolsonaro é o grande favorito. Mas o grande favorito. Daí o desespero da oposição. Daí os corona lovers e os pandeminions já estarem tão afoitos, torcedores, ansiosos para tal terceira onda ou para a variante indiana que foi detectada no Brasil. Quando eu era moleque, a gente fazia o caçula da casa, que normalmente era eu, tinha que fazer alguma coisa lá na Páscoa e tudo para não chover, tinha umas coisas assim, eu não lembro de todas as expedições, não. Lembro de algumas, manga com leite, tudo. Mas eu tenho para mim que alguns corona lovers, alguns dos mais dependentes disso para sobreviver, que foram alçados ao panteão de cientistas, de profetas pela mídia, que precisa do caos, a mídia abutre, eu tenho para mim que eles estão fazendo isso. Não para chover, mas para ter a terceira onda avassaladora e para cepa indiana se alastrar. Porque a turma torce. Torce. A turma torce pelo pior. Torce pelo pior em termos de reformas, em termos da pandemia, em termos da economia, porque, acima de tudo, acima de brasileiros, acima de seres humanos decentes, eles são anti-bolsonaristas. É o que os define. A patologia dos anti-bolsonaristas histéricos de hoje é tanta, seja por projeto de poder, seja pelo motivo que for, que sim, eles não conseguem torcer pelo melhor
porque eles entendem perfeitamente, e não é preciso ser nenhum gênio, não é preciso ser nenhum gênio, até colegas minhas de bancada entendem que se o quadro for esse, Bolsonaro é o favorito. Não há instituto de pesquisa que consiga reverter isso, mascarando e manietando dados. Não há. Então, eles estão receosos, para dizer o mínimo. Eles estão apavorados. E eles precisam acreditar ou forjar uma narrativa de pânico, fechar mais vezes a economia, produzir a queda do PIB, produzir a queda do PIB, sim, artificialmente, para tentar derrotar o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que é disso que se trata. Em muitos casos. Muitos. Não vou generalizar, mas em muitos casos é disso que se trata. E eles precisam, concomitantemente a isso, manter a narrativa de que o Bolsonaro é o próprio vírus chinês disfarçado de ser humano, que eles acham que não é bem ser humano. Então, em forma mais ou menos humana, ou Hitler se reencarnou, ou o vírus chinês incorporou ali um aspecto similar ao de um homem. Essa é a narrativa dos antibolsonaristas. Então, eles precisam insistir na tese absolutamente ridícula de que os 450 mil óbitos estão na conta do presidente da República. E aí, meus caros, a Foice de São Paulo estende o tapete vermelho, o seu espaço, para uma coluna do relator da CPI, que vem sendo tratado como alguém sério por essa mídia que não é séria. E ele usa esse espaço para falar da segunda cepa do negacionismo. Usou negacionismo, eu já sei que eu estou diante de um picareta. Picareta. E aí ele vem, né? O negacionismo, como se sabe, conduziu boa parte das decisões estratégicas cruciais do governo, na contramão da ciência e tudo. Esse é o relator de uma CPI que supostamente está investigando o Covid. Ele já tem o relatório todo pronto, a conclusão dele. E isso é tratado com normalidade pela nossa imprensa. É o que isso? Conluio. Estão mancomunados no esforço de tentar derrubar o presidente. E é só disso que se trata. Só disso. Agora, eventualmente, como até a Hillary Clinton foi usada por mim hoje, um relógio quebrado a certa hora, 2 vezes por dia. Eventualmente, eu vou acompanhar o relator. Então, esse caso é um caso em que eu acompanho o relator. O único que pode me julgar é Deus. E Deus respondeu: vagabundo. E o mais irônico é que na hora desse print tinham 666 likes. 666, the number of the beast. É hilário esse post. Mas o Renan Calheiros é esse. É o senador lulista, trabalhando pela campanha do seu comparsa, né,